Fala, sucesso! Tudo bem com você? Mais uma edição do nosso podcast, mais um bate-papo muito importante, muito inspirador e esclarecedor. Tenho certeza que você vai gostar, vai salvar, vai compartilhar também e vai mandar suas perguntas. À medida do possível, a gente vai respondendo com certeza. Hoje, atendendo a pedidos, vamos falar sobre superdotação, altas habilidades e muito mais. Um tema que, de fato, é muito importante ser tratado. E para falar, esclarecer as nossas dúvidas, estamos recebendo, na minha opinião, a maior especialista no assunto. Que privilégio para nós, doutora Ozeni Ribeiro. Bem-vinda! Obrigada, Arthur. Adorei o convite, eu fico muito feliz, né? Principalmente de estar aqui. Estou muito feliz. Nosso bate-papo, a gente está muito feliz também, doutor. Nosso bate-papo hoje vai ter uma participação especial. Trouxe a patroa também. Coisa boa. Hoje eu estou parecendo aquele programa, aquela série que passava no SBT, eu, a patroa e as crianças. Nossa! Eu tô me sentindo honrada, né? Porque é a primeira vez aqui no Fala Sucesso. Sim. De fato. Exato. E para conversar com a doutora Ozeni, que já faz parte da família, né? Exatamente. Imagine a minha honra. Que felicidade para nós. A gente tem milhões e milhões de perguntas, né? Porque é um assunto tão fascinante, ao mesmo tempo tão importante para quem, de repente, tem acesso a isso, como é o nosso caso, né, amor? Recentemente, então ainda existem muitas dúvidas e tal. Mas antes disso, doutor, eu queria passou pela minha cabeça, quando surgiu essa missão, vamos chamar assim, de estudar, aprender, ajudar aqueles que têm essa condição, os pais, a família, a sociedade, a superdotação. Quando foi que isso entrou na sua vida? Arthur, não é incomum, mulheres, principalmente mães, quando elas passam por desafios muito grandes com os filhos, que elas descobrem como ajudar, descobrem o que acontecia e começam a entender melhor, elas querendo ajudar outros filhos de outras mães. Então foi mais ou menos por aí. Eu tive muitos desafios com meus filhos, questões sensoriais, questões emocionais, hiperatividade. Por exemplo, meu filho mais velho não dormia. Ele chegou a tomar remédio para dormir, beber, claro, remédio fraquinho, nem assim ele apagava. Meses sem dormir, ele não comia, ele não parava. E era uma coisa assim, que eu via que era diferente das outras crianças. E eu, como era professora, né, fui minha vida inteira professora, eu já tinha um conhecimento das crianças, eu já trabalho com crianças há muitos anos, e não era a mesma coisa. Assim, o manejo, o controle era diferente. Então eu comecei com esse meu filho mais velho, inclusive ele ainda guarda algumas sequelas de falta de conhecimento, e isso me deu assim uma autorresponsabilidade muito grande. É por isso que eu vou com tanta garra para tentar ajudar, para tentar descobrir, estudando o tempo todo, porque são coisas evitáveis. Quando você descobre que é uma condição, é uma situação que você pode evitar muito sofrimento, e que o sofrimento acontece exatamente por desconhecimento. E aí, diga. E é tão interessante que a doutora Ozeni está falando de sofrimento, e quando a gente pensa em superdotação, a gente não pensa em sofrimento. São aqueles conceitos que a gente tem que não refletem a realidade, né? Exato. Esse é um desses, né? Esse é um que desses. é só vantagem. Inclusive, é uma visão deturpada que a gente tem no Brasil, que já permanece há 52 anos. Eu faço essa conta todo dia, a gente querendo quebrar esse ciclo, porque essa visão acaba deturpando o olhar dos pais. Eles negligenciam, assim, não conseguem enxergar na criança porque mostram um estereótipo que não é real. E, na verdade, a superdotação é uma condição que não é para ser de sofrimento, porque se é relacionada à inteligência, a uma capacidade de viver melhor, de descoberta, uma paixão, uma energia, mas o sofrimento é exatamente por essa diferença do comum. São crianças, por exemplo, que elas são totalmente diferentes do padrão, elas não se encaixam no padrão. E o sofrimento, a dor, vem exatamente disso. Quando você quer, por exemplo, colocar uma roupa de tamanho 6 numa criança de tamanho 10, ou vice-versa. Não vai servir. Então, a nossa educação, ela é muito trabalhada para o padrão, o tamanho único. Não, é esse aqui, todo mundo andando saudadinho. E esses meninos, eles saem desse grupo muito longe, né? Assim como as outras crianças, por exemplo, com deficiência intelectual, com autismo, com TDAH.
síndrome de Down, são crianças que saem daquela população comum. E elas precisam ter um olhar diferenciado. O problema do superdotado é que ele salta. É muito alto, é muito longe que ele vai. E aí ninguém alcança, o conhecimento é mais difícil, porque você não consegue entender como eles pensam. E você só consegue se relacionar, se comunicar e ajudá-lo a não sofrer se você conhecer o funcionamento. E nesse sentido, acredito que talvez esse sinal de alerta deve ter aparecido no início da educação dos teus filhos, talvez. Foi. A educação é o maior desafio, a educação como a gente vê hoje, da maneira como ela é o maior desafio. Tanto que eu tive que eles não se encaixam, né? Não se encaixam. Eu tive uma época na vida, porque eu sempre fui muito apaixonada pela educação, né? Eu entrei, para falar a verdade, comecei a ser professora com 19 anos. Eu era a professora mais nova da Secretaria de Educação, estava grávida do meu primeiro filho, e só sabiam que era professora porque eu estava grávida, então não podia ser uma criança grávida. Mas quando entrava, enquanto a barriga não crescia, era assim, quem é a professora que veio? Baixinha. 19 anos, com a turma de 4º ano, os meninos já pré-adolescentes. Não sabia, mas via barriga, deve ser aquela ali. Então, eu já comecei muito cedo. E antes dos 19 anos, eu me lembro bem, eu saindo de casa com uma prancheta na mão, uma caneta e uma lista, batendo de porta em porta. Você tem alguma criança aí que não está aprendendo, que eu queria ajudar? Olha. E saía procurando. Eu Missão queria alunos. Daquele, eu devia ter o quê? 14, 15? Não podia nem ser professora. Mas eu me lembro, eu batendo na porta e minha mãe ficava doida. Minha filha, mãe, E eu perguntava, tem alguma criança? E juntava grupinhos de crianças para poder ficar dizendo que estava ensinando. Eu nem sei como eu fazia. E quando eu fiz o concurso da Secretaria de Educação naquela época, eu já passei no primeiro concurso, coisa que eu nem queria, que eu estava com muito medo. E aí quando o professor chega novo, pega as turmas mais difíceis. Naquela primeira turma, depois de anos que eu estudei, que eu vi que era uma menina dessas que eu encontrei. E essa menina, ela estava isolada da escola, ela xingava todo mundo, era extremamente agressiva. Todo professor novo que chegava, a direção colocava, não, coloca esse coitado que não sabe. E quando eu cheguei, eu via todo mundo falando dessa menina, hoje eu sonho em encontrar essa menina, que hoje ela deve ser até mãe. E aí ela coloca com a Zeni, porque ela entrou agora. E quando eu vi que todo mundo tinha raiva dela. E quando essa menina foi para minha sala, eu também comecei a ter raiva, porque ela era muito agressiva, você não conseguia falar, e ninguém conseguia se comunicar com essa menina. Aí um dia chega uma mulher, depois eu descobri que era a mãe dela, com um pedaço de pau assim na mão, invadiu a escola e entrou na minha sala, olhou para ela e falou, eu vou te matar. Meu Deus. Aí essa menina saiu correndo, eu correndo atrás dela e a mãe atrás de mim. Então, aquela fila, aquela correria, a escola toda em alvoroço, eu tentando pegar antes da mãe. E aí, de repente, eu dei a volta e peguei ela de frente. Quando essa menina olhou para mim, eu falei assim, gente, ela tem sentimento, ela não é aquilo. Que ela olhou, que eu vi o desespero, o olhinho dela pedindo socorro, que a mãe, eu sei que a mãe ia fazer um estrago feio, né? Aí eu abracei ela com o meu corpo todo, ela me apertou e a gente ficou lá, eu falei, você vai ter que bater em mim primeiro. Aí pegaram a mãe, levaram, passando um pulo. A partir daquele dia eu mudei completamente a minha visão de criança. Que idade ela tinha? Ela tinha 7 anos. Meu Deus. 7 anos. E aí, a partir daquele dia, essa menina começou a trabalhar comigo. Aí a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi sentar no chão com a turma. Eu falei, gente, vamos conhecer melhor? Era Eva o nome dela. Vamos conhecer a Eva melhor? Como é que você é? Como é que vai? E naquele momento eu comecei a tentar conhecer cada criança. Aí foi que eu vi. A criança você não pode olhar com um olhar padrão. Ela não tem, elas não são iguais. E daí eu comecei, aí a gente acaba caindo no que você se descobre e fala, não, é isso. E aí, em que momento você começou também a perceber, doutora, que aquilo também tinha a ver com a sua própria história? Porque a gente está falando de uma condição cerebral especial, mas que também é genética, né? Então, eu imagino que à medida que você ia aprendendo como lidar com seus alunos, com seus filhos, depois, mais tarde,
você também foi lembrando de coisas, experiências e vivências que te levaram também a essa conclusão da superdotação. Você viveu isso também na sua infância? Vivi, e eu entendi muito tempo depois, por isso que eu falo tanto na avaliação de adultos, porque quando você se conhece, não uma avaliação formal, não necessariamente, mas quando você descobre que você tem uma condição diferente, que não é porque você é todo quebrado, você não é um OVNI. 6 anos na escola, era numa cidade do interior, onde a gente morava, e eu era muito calada, eu sempre fui muito fechada, e meu pai também, eu sou muito parecida com ele. E teve uma época, mais ou menos no final do ano, que eu tirei 8,5 a 9,5, não me lembro, eu sei que era meio e era 8 ou 9. Mas a nota alta. Era alto. Quando eu cheguei em casa, que eu mostrei toda feliz, meu pai me deu uma surra, porque naquele tempo se batia. Sim. Né? No meu tempo, inclusive. No nosso tempo, no meu tempo. Me deu uma surra, que no outro dia eu tive que ir para aula de manga comprida, porque eu fiquei machucada, porque ele era muito rigoroso, né? Ele nunca foi agressivo, mas ele era muito autoprotetor, rigoroso. Falou, você nunca mais tire menos de 10. Uma criança, eu tinha 6 anos. Que pressão. Daquele dia para... Aí depois de anos é que eu fui ressignificar e entender isso. Daquele dia para frente eu acho que eu adquiri, mas depois eu vi que já tinha uma propensão, e ele também, por isso que ele fez isso, um perfeccionismo disfuncional. Uhum. Então, eu tinha que dar mais do que 100%, mais do que 100%, mais do que 10%, eu não podia errar. E aí eu fui começando a ver esses comportamentos, um rigor muito grande, tudo tinha que ser muito perfeito, as equipes... E aí vem o sofrimento, né? Aí é que vem toda a dor, que você não sabe por quê. Uhum. Aí você se acha chato, você não se aguenta também. Uhum. Por que eu sou assim? E quando eu descobri, aí você vai se perdoando e vai conseguindo dominar muita coisa. Porque nas minhas equipes de trabalho, que eu sempre era puxada para coordenadora, porque era muito exagerada, e nas minhas equipes de trabalho, todo mundo tinha que estudar muito, o tempo todo, tinha que conhecer os meninos, e era muito assim, tudo tinha que andar arrumadinho, então era muito rigorosa, mas muito carinhosa também, porque meu pai tinha esse lado. Depois eu entendi que ele, além de muito superdotado, ele tinha um autismo. Entendi. E ele soube, nem eu nunca soube enquanto ele foi vivo, embora ele tenha morrido há pouco tempo na Covid, né? De Covid, era muito até saudável. Mas ele era muito assim, por exemplo, as coisas tinham que andar naquela rotina. Ele mediu o percurso de eu ir até a escola, junto comigo, de ida e volta, e se eu passasse 1 minuto, ele falou, onde é que você estava? Você estava com alguém, o que aconteceu? Então, era muito um rigor de superproteção. É comum essa associação das duas condições, autismo e superdotação? Acontece com frequência? Acontece. Não é frequente, é raro, mas hoje, como nós temos, a avaliação é uma coisa muito complexa, porque a superdotação não se enxerga, você não vê. Por exemplo, a criança que é cega, fica claro, a criança que tem síndrome de Down tem uma face que tem os traços que são da condição, é identificável, né? Identificável visivelmente. TDAH, TEA, também tem critérios no DSM. Superdotação não tem critérios, porque cada um é um. E há um espectro, né? Um espectro. Então, primeiro você tem que entender se aquela pessoa está no espectro, dentro desse espectro da superdotação, e depois você tem que identificar em que lugar. Porque dependendo do lugar, você não consegue se ajudar. Porque depende, porque tem muito leve, tem profundo, tem moderado, assim, não é determinado, mas você tem que entender em que lugar a criança, o impacto da condição. Se esse impacto é forte, se é mais leve. Porque quando o impacto é mais intenso, os desafios são mais intensos. E a superdotação não é só aquilo que está no lugar comum, né? De saber todos os países ou fazer contas muito rápido, né? Não é. Inclusive, isso tem prejudicado, por exemplo, é o caso de uma criança que eu avaliei, ela com 5 anos, assim que a criança nasceu, 1 mês depois, o pai faleceu. Ele teve já tinha, né, uma doença, e a mãe entrou numa depressão muito profunda, de 1 ano,
sem conseguir lidar com o bebê, porque ela não queria, só chorando, fechado no quarto, etc. Quem cuidou foi madrinha, avó. E aí, quando eu fiz a anamnese, a mãe falou, olha, mas ela não teve nenhuma sequela, nenhuma questão. Ela é uma criança saudável, feliz. E o irmão dela, que já, quando eu fiz a avaliação em torno de 23 anos, ele era um aluno muito difícil na escola, agitado, não ficava calado, respondia tudo, e ninguém conseguia dar conta do comportamento dele. E aí veio o diagnóstico de TDAH. E o médico resolveu medicar. Primeiro ele começou com são 2 medicações que são mais frequentes, né? Que isso eu não sou da saúde, mas eu acompanho muito esses meninos. Ele deu uma delas, deu um rebote no comportamento, ele ficou totalmente descontrolado. Aí o médico falou, não, vamos mudar, trocou a medicação, ele virou um robô. Meu Deus. Ao ponto dos professores falarem para os pais, olha, a gente quer aquele outro menino. A gente não está aguentando de dor, de olhar para essa... Porque ele apagou, ele ficava assim o tempo todo. Resultado, e a mãe contou o seguinte, ela falou, olha, nessa confusão, se era TDAH, não tinha ainda noção de superdotação, mas se era autoestabilidade e superdotação, a pediatra dele falou assim, olha, não medica. Vai atrás que a questão desse menino é inteligência. Ela não diz superdotação, mas ela falou, eu peguei esse bebê desde que ele nasceu. Ele não tem problema. A questão dele é inteligência. Os marcos dele estão todos fora, sempre foram fora da média. Aí sabe o que a mãe falou? Isso me matou, assim, por isso que eu luto tanto com essa concepção que a gente tem. Ela disse que falou, não, doutora, você está enganada, não é não, porque eu já testei, eu perguntei todas as capitais, ele não sabe. Eu pedi para ele fazer vários cálculos, ele não deu conta de fazer. Então, não é isso não é inteligência. E manteve. Resultado, hoje, esse menino está num apartamento, morando sozinho, super inteligente, mas não estuda, não faz mais nada. É tanto que a irmãzinha que eu avaliei, ela falava assim, eu só vejo meu irmão uma vez por ano, porque ele não sai do apartamento. E aí, quando a gente vai avaliar, por exemplo, tem uma questão de memória muito eficiente, que é a memória de superdotados, que é muito vulnerável a traumas. E aí, quando ela disse, não, ela não teve sequela de toda a situação que passou, aí eu comecei a notar assim, começava a conversar com ela mexia na boquinha e falava, adoro sentir dor. Aí daqui a pouco ela começou a falar muito de morte. Meu Deus. Aí falou, não, agora eu quero assistir. Você deixa eu assistir um vídeo de uma gatinha, não sei como? Não, vamos, porque eu queria ver o que ela queria ver. Só cortando cabelo. Assim, aí você via que, embora ela tivesse um mês, tinha uma memória. Porque, claro, ela não tinha visto tudo, nada, mas tinha uma memória. Então, são coisas que são da superdotação. Que a gente precisa alertar os pais, por exemplo, de experiências positivas, experiências negativas, que claro que ninguém tem controle sobre isso, mas que o que a gente puder não podar ou não conseguir evitar que eles passem por experiências traumáticas. E quando a gente fala de trauma e superdotação, não é um trauma. Por exemplo, um olhar do professor, uma fala. Num determinado momento, eu estou com crianças com níveis tão profundos de traumas. Tem uma criança que a gente já está na 10ª sessão, sem conseguir avaliar, concluir que ela faça o que precisa, por causa de um trauma que ela sofreu aos 5 anos na escola, com uma professora e a psicóloga da escola. Eu fico aqui, a doutora está falando e eu fico pensando, tentando juntar com as coisas, com as experiências que a gente está vivendo. Eu vivi uma situação esses dias, doutora, que acho que tem muito a ver sobre essa cuidado que tem que ter para não traumatizar e tal. Eu estava fazendo uma palestra e a Lulu estava na assistência, mas a Maju não estava nesse dia, até porque ela está saindo um pouco de casa agora, o José Vicente acabou de nascer e tal. E ela estava com uma amiga, e a amiga precisava prestar atenção no que eu estava dizendo, porque para ela era importante, mas a amiga estava curtindo estar com ela ali e tal. Só que na minha cabeça, ela estava meio que tirando a atenção da amiga. Depois eu percebi que não, eu estava errado. Só que em algum momento, enquanto eu fazia a palestra, eu olhei para ela
E nós trocamos olhares. E eu continuei. Eu desci, terminei lá. Quando eu encontrei com ela, ela falou assim: papai, você não tá bem, né? Você tá bravo comigo? Eu só troquei um olhar. Olha o nível Sensibilidade. de sensibilidade. De sensibilidade. Você me desculpa? Eu prometo, eu não vou conversar mais. Deus. Foi só um olhar. Acho que eu sou um pouco assim também transparente demais nesse único olhar, né? Mas é aquilo que você falou, de repente não é um grande trauma, mas um olhar diferente. Pequena, uma expressão. É. Qualquer coisa que marca. Por exemplo, o relato de um pai que tem 2 filhas, elas correndo em casa. Quando eles só se soltam em casa, né? Porque não solta na escola. E subia a gritar. Aí a mãe deu um grito. Para! Porque não aguentava mais. Ela tentando trabalhar. Quando ela fez isso, uma das meninas, ela não tinha percebido. O pai depois percebeu e foi me perguntar. Uma das meninas parou, entrou pro quarto, sentou na cama e abaixou a cabeça e ficou ali. Aí o pai percebeu que ele já escutou alguma coisa, né, depois sobre isso. Foi lá, perguntou e e ele queria entender assim, o que cortou. Que eu falei, olha, elas estavam, essa mais sensível, ela estava num alto fluxo, que o cérebro dessas crianças, por exemplo, eles vivem em fluxo. Então, elas começam a falar e não param. Elas têm uma alegria que é muito forte. Quando é tristeza, é muito forte. Tudo é muito profundo. Sim. E aí ele viu, assim, a profunda tristeza que ela entrou de uma hora para outra. Porque tem essa questão de uma alteração súbita de humor. Sim. O que acontece aí, que é uma coisa que é importante demais na educação dos pais dessas crianças? A gente não pode cortar esse fluxo dessa forma. Porque no momento que você corta esse fluxo, a mensagem que esse cérebro emocional recebe é: eu não posso mais fazer, eu não posso mais ficar feliz, não posso ser alegre. Então ela começou com esse pensamento, porque a gente não sabe como eles aprendem, como essas crianças captam a mensagem. Muitas vezes o desafio é esse. Não é muito o que você comunica, mas é como eles recebem. E muitas vezes o que eles recebem não é nem a realidade, o que aconteceu, mas a gente tem que se preocupar com a percepção. E aí vem um papel fundamental dos pais, Mais né? pertinho aqui, meu amor, por isso. Vem um papel fundamental dos pais, né? Porque principalmente. É muito desafiador. É. Porque os pais têm que entender os sinais, exato, né? Tem que ficar percebendo a mudança de humor, mudança de comportamento, qualquer mudança já tem que entender como recebeu alguma coisa. É uma sensibilidade muito grande. É tanto que a gente fala, qual é o conceito de superdotação? Sensibilidade. Altíssima sensibilidade. Intelectual, sensorial, emocional, social. Por exemplo, uma menina, isso eu vou lembrando os relatos, né? A mãe chegou para tomar café com uma amiga, primeira vez, e ela viu, ela foi junto. Quando ela foi apresentar a amiga, ela falou: mãe, não confia nela. Ela não é de confiança, ela não é sua amiga. Você não acredita. Aí a mãe morrendo, não sabia onde colocar. Minha filha, pelo amor de Deus, é amiga da mamãe, é melhor. Ela não é sua amiga. Então, eles têm eles captam muito isso. E o mal do superdotado em relação a isso é a crença de que ele pode mudar o mundo, que ele pode, assim, a capacidade de querer mudar e querer melhorar. E esse tipo de comportamento, essa mesma sensibilidade que faz perceber o mal, ela acaba fazendo com que seja vulnerável à mão de narcisistas. Porque o narcisista, parece que eles percebem o superdotado com muita refinamento, porque eles se entregam muito, são muito apaixonados pelas coisas. Então, o que ele faz? Ele percebe qual é essa relação. Ele percebe que é mal, como essa menina percebeu, mas se a pessoa seduzir a criança, seja uma mulher, seja um homem, seja em relacionamento amoroso, de amizade, se ela seduzir a criança ou adulto, ou até a pessoa adulta, ela fica nas mãos porque ela pensa, ela é má, mas eu vou mudar. Entendi. Eu preciso ajudar.
E aí é que entra muito, isso na psiquiatria já foi descoberta a vulnerabilidade de pessoas superdotadas para pessoas narcisistas. É como se houvesse um encaixe ali, Um de encaixe. alguma forma. Um Exatamente. tentando ajudar o outro e o outro manipulando E o essa outro situação. manipulando, aí ele toma conta da mente dele, porque cada vez ele fala, não, eu já descobri uma questão de narcisismo de uma criança dentro da sala de aula, um menino de 8 com uma menina de 6. O menino já era narcisista. Já tinha Pequenininho. traços, né? A gente não Desculpa. sabe se Sim, era. sim. Mas o comportamento dele com ela, e aí eu pedi para os pais, falei, por favor, tira da escola. Não, mas a escola prometeu que vai monitorar, que vai... Não consegue. Não é tão simples, Não né? é simples. É. Porque a relação é de olhar. Eu acho muito interessante também que a gente está falando aqui de sensibilidade, quando você fala e explica o que é para uma criança superdotada a sensibilidade sensorial. De repente um tecido, um sapato, como é que ela entende, como é que ela sente? E isso muitas vezes é confundido com birra, Isso. né? Porque a criança, vamos dar um exemplo aqui real. Vamos. A criança coloca uma roupa Uhum. e assim, um segundo depois ela já começa, eu não quero, e vai. A impressão que dá é simplesmente que ela não gostou daquele modelo de roupa ou que, enfim, é um capricho. Mas depois que a gente tem a ajuda de profissionais e a gente começa a estudar, é como se fosse uma faca que tá ali incomodando a Nossa, etiqueta, o tecido. Um laço no cabelo, Um laço né? no cabelo. Às vezes os pais confundem com birra, com confronto, como se a criança quisesse confrontar o pai ou a mãe, falar, não, ela quer me mostrar que ela faz o que quer. Ou É com comum a gente ouvir a história, a personalidade forte. a personalidade forte, Né? não é porque é o temperamento. Tem uma história de temperamento que a ciência não ampara. Né? É o temperamento que é sanguíneo, que é isso, não tem nada a ver. Essa parte sensorial, Maju, ela é tão sensível, por quê? O toque sensorial, ele vai direto para o cérebro límbico. Então, ele causa irritação na hora. Então, uma criança, ou até um adulto, um adolescente, ele pode ter uma alteração súbita de humor, de se tornar totalmente agressivo, porque é como se ele estivesse sendo mordido por um monte de abelha, ou então ele caísse dentro de uma floresta de espinhos. Eu lembro que você explicou que é como se não tivesse a camada da pele. Da pele. Exato. E aquele tecido, aquele sapato, aquele laço está entrando assim, machucando mesmo. Quando vai cortar, alguns têm criança, vai cortar cabelo, que a criança grita, chora, esperneia e fala assim que dói. E dói muito. Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas é uma dor psicológica. Não, não é uma dor psicológica. É uma dor. É uma dor física. E eles sentem, assim, é como se fosse faca enfiando. A etiqueta da roupa, textura de alimentos, por exemplo. Por exemplo, quando eu vou, uma amiga em São Paulo, que eu fui lá fazer uma entrevista, uma amiga me chamou para jantar, aí ela falou assim, você tem alguma questão alimentar? Eu falei, olha, só tem 3 coisas sensoriais. Eu não mastigo tomate, cebola e alho poró. Eu só não mastigo, eu amo o sabor. Mas se eu mastigar, se eu aparecer eu vou passar vergonha. Aí quando eu cheguei, ela tinha feito um molho de tomate maravilhoso. Falou, olha, pode procurar que não tem nenhuma casquinha. Olha só. Agora que ela... Maravilhoso. Não, ela me explicou um negócio agora, da minha vida. Desde que a Maju me conhece, eu sempre falo, olha, eu só tenho problema com parmesão. Sim. Só tenho problema com parmesão. E eu já comi parmesão, não me fez mal. Mas agora que eu entendi, eu tenho problema com o cheiro do parmesão. É o cheiro. Olha só. Se por um acaso o queijo estiver lá, mas eu não senti o cheiro, tá tudo bem pra você. Tá tudo bem. Então acontece isso também. A mesma coisa. Por exemplo, a questão minha com tomate e cebola, eu adoro o sabor, tudo, mas é a textura. A textura, eu não consigo. Se eu coloco na boca, acontece tragédia. Você tem isso com textura também, que eu não sei exatamente qual alimento, não tô lembrando, mas você tem. Tem alguns que eu não consigo. Eu acho que alguns pais nesse momento estão se perguntando, tá, mas o que fazer então nessa situação? Porque, por exemplo, tem uma festa pra ir e o vestido não quer usar, não quer colocar o sapato, ou enfim, no dia a dia, né, que é mais comum. Como lidar com isso? O que fazer? Imagino que quem está assistindo nesse momento está se perguntando isso. A primeira coisa importantíssima, não obrigar. Por quê? Se você obriga,
você está machucando o cérebro emocional da criança. Nós estamos falando, inclusive, também da cebola, não é só do vestido, é da cebola, do cheiro, do laço, por exemplo. O laço, a gente pensa assim, mas só encostou. É como se tivesse caindo uma TV na cabeça. É nesse extremo que eles sentem a dor, por exemplo. Quando encosta a etiqueta, não é encostar a etiqueta, é como se entrasse uma... são duas coisas que os pais precisam ter muito cuidado. Primeiro, não confundir com autismo. Porque a gente tem um mito aqui no Brasil, teve questões sensoriais, autista. Não interessa os outros critérios, não interessa. Oi. O Rafa tá chegando, tá? Eu chamei. Oi, filha, pode falar. Isso é muito importante. Eu acho que a mamãe vai te ajudar a comer uma comida bem gostosa, então. Tá bom? E você vai lá, amor, ou a vovó dá? Porque tem banana, tem chocolate. Eu vou comer uma. Tá Tá bom. bom, então a mamãe vai, depois a gente... Tá, e eu Depois continuo você aqui com a deixa doutora. ela voltar pra gente conversar? Pode ser? Pode então ser. tá bom, gente, vocês me dão licença que eu vou dar uma comida, que ela tá com fome. Vou aproveitar pra amamentar o José Vicente, depois Boa. eu volto. E a Valéria tá aí na brincadeira animadíssima, né, Valéria? Brincou de tanta coisa. Ah, que legal. Ô, Val, o Rafa vai vir aí também, tá? Eu chamei ele. Então, o que a gente estava falando é não obrigado. doutora. Primeiro, não confundir com autismo, não acreditar que isso é porque existe essa questão sensorial em superdotados e não é superdotado autista, porque no superdotado autista, que é a dupla excepcionalidade, também existe, mas existe somente no superdotado. E existe também pessoas típicas, que às vezes tem algumas, só que a diferença é que o típico ele consegue manejar, ele consegue até comer socialmente. O superdotado não consegue. Então, não confundir, não confundir com preferência, não achar, por exemplo, que é porque o filho não gosta daquela comida, não é um não gostar, não gosta daquela roupa, por exemplo, não é um não gostar. Você precisa, essa é a questão, Arthur, que a gente coloca muito de entender que quando você quer que uma plantinha floresça, você não cuida da planta, você cuida do terreno. Uau, isso é incrível. Então, o que você precisa para que essa criança fique bem é olhar em volta. O que é que está provocando? Porque tem pessoas mais radicais que pensam, não, mas o mundo não vai mudar. Gente, não pense isso com crianças neuroatípicas, que o mundo não vai mudar. A gente sabe que o mundo não vai mudar, mas você não tem controle sobre o mundo. Mas você tem controle de prepará-la para lidar com isso. Por exemplo, o que é lidar com uma dificuldade de textura? Em outras épocas, eu jamais, porque já aconteceu de eu chegar numa visitando amigos, e ele trazer aquela, brusqueta que chama, né? Com um baita tomate em cima, inteiro, todo mundo degustando, e vocês não entendem o tamanho do sofrimento que eu falei, eu vou ter que comer esse tomate. É uma ansiedade gigantesca. É uma questão assim de você entrar num processo profundo de desespero, porque fala, eu não posso fazer feio. Sim. Todo mundo está adorando. Porque não sei se eu entendi direito, mas eu tenho a impressão que são duas coisas muito fortes dentro da superdotação que se chocam, que é o incômodo com aquela textura, tal, mas também a necessidade ou a preocupação com a aprovação. Com a aprovação do outro. É isso. É isso que a gente precisa. E aí fica os dois ali e trava. Exatamente, trava você. Aí o que os pais precisam entender? Não deixar o filho crescer com essa aprovação. Nesse momento, o que eu fiz? Eu fui colocando pedaços grandes do pão, tentando engolir, mastigava. Quando eu terminei, eu falei, dá licença, fui no banheiro e coloquei tudo para fora. É nesse nível. Nesse nível. Aí eu falei, não, eu não quero mais tal. Agora, por exemplo, ultimamente eu falei, olha, eu só não como, não me coloque. Mas eu falo isso me amando. Eu já falo assim, eu tenho que cuidar. E às vezes demora pra gente descobrir Demora pra entender. esse caminho fácil, né? Do Exato. tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. É só falar. E é tanto que ela não estranhou, não. Ela riu até. Falou, ai, que bom que você falou. Então, são essas coisas que são importantes fazer. Agora, existe um transtorno
que se chama transtorno do processamento sensorial ou integração sensorial, que é uma coisa de tratamento, né? Precisa de uma abordagem com um terapeuta ocupacional. Qual é a questão crítica na superdotação? Qualquer sensibilidade sensorial já querem levar para terapia e também não é o caso. É o equilíbrio, então, que tem que ter. É o equilíbrio. E o conhecimento ajuda, né? Isso. É diferente sensibilidade sensorial e transtorno, que é o TPS, do processamento sensorial. E é muito visível a diferença, porque quando é o transtorno, a criança fica disfuncional. Ela não vai nos ambientes. Ou a sensibilidade, ela vai, tem um incômodo, chora, grita, faz a sua comunicação. Os pais acham que é birra, e então é bom entender que quando isso acontece, você começa a observar o que provoca. E aquilo tem que ser tirado, é a coisa da plantinha, arrumar o ambiente. Então você tira aqueles gatilhos. Ô, doutor, uma dúvida que eu tenho em relação ao comportamento. Procrastinação. Obviamente que não são apenas os superdotados. Enfim, eu nem sei se essa é uma característica de superdotado, mas às vezes eu acho que é. Vê se eu tô certo. Claro que algumas pessoas procrastinam por outras razões. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma plena certeza de que ela vai conseguir entregar aquilo. Uma tarefa, um trabalho e tal. Só que na cabeça dela, aquilo não está organizado ainda. E ela precisa de um tempo para que isso aconteça. Nem que seja o último minuto, mas ela vai entregar. Isso. Só que isso gera uma ansiedade porque as pessoas querem ver antes. O labor, a luta, o trabalho, o esforço, que muitas vezes não é, vamos dizer assim, proporcional. Exato. E o contrário também acontece. Às vezes algumas coisas saem depois de muito esforço, de muita luta, de muito suor mesmo, porque simplesmente não está organizando na cabeça. Exato. Mas não é porque está enrolando, é simplesmente porque está difícil de fazer. Tem esses dois lados que levam a procrastinação para um superdotado, é isso mesmo? E a procrastinação, Arthur, ela é uma consequência e ela é muito presente na superdotação como um alto sofrimento. Por quê? Vamos fazer uma analogia com um atleta. Um atleta superdotado, inclusive uma que eu tive na minha tese de doutorado, eu pesquisei, um atleta superdotado e um atleta também de alto desempenho, famoso, mas que não é superdotado. Esse atleta superdotado, o técnico ensinou o elemento, ele faz da primeira vez, segunda, terceira, ele não precisa mais repetir. Ele domina e ele já sabe até o que fazer além daquilo para ficar ainda melhor. O atleta de alto rendimento, que não é superdotado, ele precisa treinar meses. É a mesma coisa desse trabalho. Por exemplo, você me descreveu. O dia que eu entendi isso, eu parei de me punir. Eu entendi isso. Porque eu me punia, porque eu sou, na visão tradicional, eu sou altamente procrastinadora. Em que sentido? O perfeccionismo que eu descobri aos 6 anos de idade, depois soube que era isso. Eu não quero entregar porque eu acho que ainda falta alguma coisa, ainda falta. Então, muitas vezes dói menos quando eu faço mais próximo. Então, eu sou movida à pressão. Para eu conseguir entregar, eu preciso ser no último minuto do segundo tempo. Porque aí eu pego ali, eu falei, agora tem que entregar e eu não admito a não entrega. Então, aí isso adoece as pessoas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, quando as pessoas conhecem, mas não conhecia ainda como superdotada, mas eu como coordenadora, eu era muito detalhista e tudo muito bem feito, e eu teria que fazer alguma coisa como uma professora na sala de aula. Isso há mais de 40 anos atrás, ufa. Aí ela muito nervosa e falando, gente, a professora Zeni, cadê ela? Ela falou que ia me entregar e ela até agora, o negócio é amanhã. Aí outra amiga falou assim, vem cá, foi a Zeni? Ela disse para você que ia entregar? Disse, então esquece, relaxa, porque vai chegar na sua mão sem nenhum erro, perfeito, na hora. Minutos depois. Com emoção. É terrível, Arthur. E só que eu me punia muito com isso, porque eu fazia as pessoas sofrerem. Sim. Porque as pessoas não também sabem. E isso doía muito em mim. E doía também porque eu não conseguia abrir mão. É muito triste, é muito terrível isso. E aí, depois eu descobri, que eu fui entender, eu falei, gente, isso não é procrastinação, a procrastinação comum.
esse é o perfeccionismo. É uma dos sintomas, das consequências. E tem uma coisa também que o superdotado não gosta de repetir. Então, ele não gosta de revisar. Ele prefere, o que é um outro formato desse sintoma, é para entregar amanhã às 14 horas. Hoje, até meio-dia, ele está concluindo. Agora, confia, porque ele vai entregar. E vai entregar bem feito. Não perfeito como ele queria, mas geralmente... Só que a gente cria uma confiança que você sempre dá conta. Sim. Mas e o dia que não der? Acontece, né? Acontece, né? Somos humanos, né? Mas assim, comigo, enfim, até hoje tem essa cobrança, mas começou a esclarecer na minha cabeça mais ou menos ali na 7ª série. Porque eu tinha prova na segunda-feira, sempre na segunda-feira, e aí amanhã, na sexta-feira, eu pensava, amanhã eu vou estudar, porque amanhã é sábado, eu vou estudar o dia inteiro. Aí chegava o sábado, que eu queria estudar o dia inteiro, eu não estudava 1 minuto. Não, mas no domingo vai ser melhor, porque hoje eu tinha umas coisas pra fazer, tá? Chegava o domingo. A gente vai se explicando. Aí, eu me lembro, minha família gostava muito de assistir juntos o Fantástico. Aí eu pensava assim, não, depois que passar o Fantástico, eu não vou conseguir estudar agora mesmo. Então, acabou o Fantástico, eu vou estudar. E não estudava. Tirava nota, acabava que tirava nota, tal. Obviamente não era o seu 10, mas tirava nota, né? Conseguia me virar lá, tal. Só que isso causava um profundo sentimento de sofrimento mesmo. Do sábado até a segunda de manhã eu ficava sofrendo. Pra depois, uma semana depois, receber a nota e a nota tava tudo bem. Tava tudo bem. De repente, um dia eu falei assim, não, eu não vou sofrer. Eu vou dar conta, eu vou assumir essa responsabilidade. E se eu tirar uma nota baixa, isso na 7ª série, se eu tirar uma nota baixa, tá tudo bem, porque eu estou assumindo essa responsabilidade. Tirou um peso da minha cabeça. Nossa. E aí eu comecei a enfrentar aquilo e em alguns momentos até estudar no sábado. Porque parece que destrava. Destrava, exato. A obrigação de ter que fazer algo que você não está preparado é muito estressante. Não é assim? A sobrecarga. A sobrecarga. Parece que... acho que com todas as pessoas é assim. O cérebro, ele liga a concentração com alguns fatores ajudando. Algumas pessoas precisam de muito silêncio, outros precisam de muita música. Enfim, cada um tem o seu jeito. Mas quando você começa a cobrar isso, né? Principalmente para pessoas superdotadas, vira uma pressão gigante, motivo de ansiedade enorme. De tirar fome, tirar sono e de travar, inclusive. De travar. O perigo é travar. É aquela coisa, o cérebro do superdotado, ele tem muita facilidade de entrar no que a gente chama luta, fuga e congelamento. E aí você tem que ter esse cuidado com a criança. Por exemplo, nunca exija do seu filho superdotado que ele tire 10. Nunca. E nem cobre nota, porque nota não é desempenho. A nota é memória. E muitos pais entram em muito conflito com os filhos porque eles querem obrigar o filho a estudar para a prova, por exemplo, e eles falam que não precisa. E quando obriga a estudar, a gente acabou criando na escola a tradição, um conceito de estudar muito danoso. Porque estudar para superdotado é descoberta, é curiosidade, é você se aprofundar, buscar descobrir alguma coisa que você quer muito. Estudar para a prova, por exemplo, que os pais obrigam muito, é você revisar, repetir, rever. E isso causa muito estresse. Eu tenho, assim, relatos de criança que praticamente surta, literalmente, por causa de um dever de casa. Aconteceu isso comigo na 6ª série. Foi. Eu saí da escola na 6ª série. Foi, né? Abandonei, assim, e eu achava que era problema familiar, que a minha família estava passando por problemas. Não é. Mas eu simplesmente, assim, surtei mesmo, eu não conseguia entrar na sala de aula. Não consegui, era pra mim assim, uma coisa muito difícil. Claro que a gente não tá dizendo que são todos os casos. Mas não é incomum, é fobia escolar que a gente chama. Cria uma fobia. Entrar na sala é como morder uma cebola. É a mesma coisa. Eu lembro que o meu estômago, assim... Acontece isso mesmo? Acontece. Questão gastrointestinal, por exemplo, criança que vomita. Há muitos casos de crianças que elas passaram o dia na escola. A escola, os professores falam, nossa, mas passou o dia bem aqui. Se encaixando. Quando chegou do lado do carro do pai, começou a vomitar. Porque se sentiu seguro. Correu para o médico aí para ver se era o que... Vasculhou tudo, não tinha nada. Aí chegou em casa, acabou o vômito. Mas o vômito foi o acúmulo da sobrecarga, do desgaste do dia escolar. Imagina isso, 12 anos. 12 anos.
É o que eu sei, que a maior luta da gente é das escolas entenderem que essas crianças, elas não precisam passar 12 anos na educação básica. Que passar 12 anos é uma tortura psicológica. Isso, inclusive, já foi estudado muito por muitos institutos fora do país. E o que eles descobriram? Que elas começam a desenvolver burnout acadêmico. Esgotamento, aí quando chega na adolescência e depois adulto, é aquele adulto que não quer ter esforço, quando tem o menor problema, aí baixa a potência, não baixa a superdotação, porque se baixasse era ótimo, não baixa a capacidade, porque refina ano a ano, mas baixa a energia do esforço, não acreditar que vale a pena fazer esforço. E aí cria hábito de trabalho que não é adequado, que hábito de estudo quando é adolescente. É muito problema que desenvolve. É evitável. O esforço, ele vem associado na cabeça do superdotado ao sofrimento. Ao sofrimento. Né? Quando passa por isso. Porque é um esforço de repetição. Uhum. Como lidar agora com os ambientes externos? Porque, por exemplo, muitas vezes o superdotado vai demonstrar altas habilidades que chamam a atenção. Isso pode também criar uma ansiedade, porque as pessoas querem sempre o show. Exato. Né? Faz essa conta aí, como se a criança, né, tivesse que acertar todas as equações da vida. Transforma numa atração. Né? Isso. Mas também, além de testar a capacidade cerebral ali o tempo todo, intelectual, tem também a não compreensão do tipo, que estranho, ele faz umas contas muito, eu acho que ele não bate muito bem. Ou então, tão pequenininha e já fala como um adulto, tá adultizada. Como, primeiramente, os pais podem lidar com isso? Porque gera uma pressão também do tipo, olha, ninguém tá ensinando isso. Exato. Ela tá se expressando, no nosso caso, por exemplo, da forma como ela é. Ela é exatamente assim. Ela é exatamente assim. A gente não tem uma aula de comunicação, né? Vamos aprender, não é isso, né? Então eu imagino que os pais que estão assistindo a gente, às vezes, porque nós temos essa dúvida. Essa preocupação. Sendo bem sincera, agora já tá no Consulta aqui, doutora. Como lidar com isso? Arthur, uma coisa que você tocou que é de extrema importância, por exemplo, um estudo foi feito com pessoas de alta performance em várias áreas, e eles começaram a notar que os melhores, assim, que faziam melhor, desenvolviam melhor aquela área, aquele trabalho, chegavam num determinado patamar da vida, eles estagnavam, não queriam mais sair daquilo ali. E a superdotação é uma coisa que você o tempo todo quer, é um perfeccionismo terrível. E quando foram entender, os superdotados no meio desse, o que acontecia? Eles eram tão elogiados com aquele produto, por aquelas coisas, que chegava num ponto que ele falava, não, eles se confundiam com o que diziam, com o que faziam. Porque é uma coisa que a gente deixa claro na superdotação. A superdotação é a pessoa. Por exemplo, a Lulu. Aquilo é a Lulu. Ela não é diferente daquilo, ela jamais seria diferente daquilo. Não tem como você mudar isso. Você não, por exemplo, muitas crianças que falam assim, mas não deixa a criança brincar, e fica ensinando, não deixa socializar. Só que brincar para essas crianças é isso. Exatamente. Elas estão se divertindo. Elas estão se divertindo. E inclusive também com outras crianças ou adultos. Ou adultos. Mas aquilo não é um esforço, né? É uma diversão, né? É diversão. E é uma coisa que a gente precisa entender, que se chama assincronia na superdotação. A intensidade e a sincronia são os dois pilares. A sincronia, essa criança, ela nasce, dali 2 meses, ela tem marcos de desenvolvimento de 6 meses, 4 meses, 8 meses. Por isso que é bom quando o pediatra tem esse insight, esse feeling de marcar. Não, ela está agora com marco físico, psicomotor, tal. É no mínimo 3 anos à frente. Então, se você está com uma criança de 3 anos, você não está conversando com uma criança de 3 anos. E ela não precisa conviver com adultos para ela ter aquela desenvoltura. Não é por isso. Ela seria assim de um jeito ou de outro. É ela, aquele é o jeito dela ser, é a genética dela. E quem assiste, às vezes não entende. Por exemplo,
Eu tô contando histórias aqui, amor, da minha vida, da minha experiência, porque eu acho que alguns vão se identificar e falar, Sim. poxa, eu passei por isso, olha, isso me ajuda a entender, que é assim que eu aprendo com a doutora Uzeni muitas vezes. Mas, por exemplo, eu falava muito na sala de aula. Falava muito. Mas eu gostava mais ainda de falar simulando um apresentador de rádio. E aí os amiguinhos, os coleguinhas ficavam me assistindo. Os professores detestavam aquilo, porque parecia uma indisciplina. Tirava a atenção. Esse moleque quer aparecer. Tal. Mas na verdade eu tava ali fazendo algo que pra mim era uma diversão. Né? E eu também, a Maju sabe disso, eu sou uma pessoa tímida, mas naquele momento eu não estava tímida, Você porque sai aquilo de pra mim si, era uma porque é brincadeira. você. Mas pra quem via, talvez uma criança de 7 anos, né? Poxa, tem uma facilidade pra comunicação. Mas não é algo que é estimulado, Não simplesmente tá ali, né? Existe. E sabe o que é o maior pecado que nós, professores, cometemos? Quando acontece isso com o aluno e você fala, cala a boca, você está atrapalhando, porque quando você faz isso, você está falando com quem ele é. Você não está falando de uma coisa que ele está fazendo. Tá dizendo você é inadequado. Né? Você é inadequado. Eles começam a ouvir essa mensagem desde pequenininhos, e aí eles crescem uns adultos cheios de medos, às vezes, porque isso é quem a criança é. É o que nós precisamos entender. Condição do neurodesenvolvimento é uma condição do cérebro, modificação na fisiologia cerebral. Então não é uma coisa que você nem estimula e nem impede de acontecer. Se você conseguir impedir de acontecer, acode essa criança, porque a conta vai chegar em algum momento. E se chega na adolescência, é muito triste. Então, é esse cuidado de toda vez que você estiver diante de um aluno diferente, fazendo algo, desconfiar que ele está fora do padrão. Não, ele não está confrontando. Aquilo é quem ele é de verdade. E cada vez que o professor poda aquilo, você está dizendo para aquela pessoa, não seja assim. Você não diz, não faça isso. Ele não entende, não faça isso. Você até diz, não faça, mas ele entende, não seja assim. Isso é muito profundo. Porque ele sabe que ele não está fazendo aquilo por fazer, que aquilo sai, brota, é dele. É muito orgânico. É orgânico. É muito orgânico. É quem ele é como ele se enxerga no contexto dele. É a essência, né? É a essência dele. Estamos falando de escola, aprendizado, captar. Normalmente a gente associa essa capacidade da superdotação de aprender coisas boas. Falamos agora há pouco de fazer contas elaboradas, comunicação, né? Tem aqueles que sabem todos os estados, países, capitais e tal. Mas também existe uma capacidade grande de aprender o que é ruim. Né? Porque o cérebro aprende não somente coisas boas, o cérebro também aprende coisas ruins. Como os pais podem fazer para filtrar isso? Óbvio, a gente não consegue colocar os filhos numa redoma, mas a necessidade de uma atenção especial, né? Porque a absorção de qualquer conteúdo vai ser plena, de qualquer experiência. Reduz a frequência. É como você falou muito bem. Aprende, ponto, verbo intransitivo. Não aprende o quê? Aprende. Então, aprende comportamento, aprende a expressão do que você faz. Por exemplo, a gente tem muitas crianças que elas aprendem a camuflar. E, às vezes, os próprios pais acabam ensinando, porque quando ele fala assim, vem o dever de casa, e aí a criança entra em crise, porque ela sabe, meu Deus, vai repetir tudo de novo, que ela já viu tudo. E isso, de fato, é uma crise. Não é frescura, não é... É crise. Ela entra na crise. Aí a mãe, o pai tentando ajudar, tentando proteger, para que ela não receba uma estrelinha. Oh, meu Deus, essas estrelinhas, né? Para que ela não seja chamada atenção, para que não seja punida na escola. Vamos colocar assim? A mãe fala assim, ô pai, meu filho, faz... Não tem problema, não custa nada, só faz, quase que implorando. O que você está dizendo para ele? Se encaixa que dói menos. Você precisa se encaixar. Os outros colegas fazem. Os pais não entendem que eles estão falando com uma criança neurodivergente. Aquela criança não é igual ao padrão. Mas eles acabam dizendo assim, faz para você não ser punido ou para a professora não brigar, mas quando ele fala isso, ele fala, sim, tem que fazer tudo que os outros fazem.
Então você está ensinando uma obediência danosa. E se ele aprende isso, se isso é uma frequência no ambiente parental, ele vai desenvolvendo. Então eu não posso ser eu mesmo, eu não posso ser eu mesmo. Só que dentro não muda, porque a superdotação é uma condição do sistema nervoso central, então, a não ser que tenha algum acidente, Deus me livre, não muda. Então fica uma pessoa de dentro e uma pessoa de fora. E é o que eu sempre falo, não é fácil você carregar dentro de você alguém que não é você. É um peso muito grande você carregar uma outra pessoa no seu colo emocional. E aí essa criança começa a se encaixar, chega um momento que ela fala, quem sou eu? Tem a história de uma pesquisa também, ele era um artista de alguma área, e ele falando assim, eu tive no mínimo 15 identidades. Porque em cada lugar eu desenvolvi uma identidade. No fim das contas, eu não sabia mais quem eu sou. Ele se suicidou. Eu não sabia mais, foi o que ele deixou na carta. Não sabia mais quem eu era, eu não me encontrava mais dentro. Isso pode chegar ao ponto de ter até uma confusão em determinados casos de gênero? Pode, e já chegou. Eu já atendi crianças assim, menina, por exemplo, um caso muito interessante, que é um alerta muito para mães, né, principalmente. A mãe, ela só descobriu isso na anamnese. Ela nunca tinha pensado nisso. A menina já com 16 anos, só vestia de roupa preta, se caracterizava de homem, de menino, e disse, a partir dos 11 anos, ela disse que era menino, e começou a agir como menino. E a mãe, sabe aquela mulher doce, super feminina, e a menina, o contrário. Aí eu comecei a investigar a gestação, o nascimento. Ela falou assim, olha, quando ela nasceu, eu queria muito um menino. Quando eu soube que era uma menina, eu rejeitei. Só que ela não tinha a dimensão disso que ela fez. Ela disse que rejeitou. E quando ela nasceu, nos primeiros momentos, ela não quis ver. Porque era de fato uma menina. Aí ela disse que sentia um negócio estranho, porque ela queria muito o menino. É a coisa do hiperfoco, era decidido, não podia, a natureza não podia me decepcionar. A mãe também superdotada, é por isso que eu falo, tem que cuidar dos adultos também. E ela ficou nessa, não queria a menina, e sem querer, lógico, que por amor, de um jeito ou de outro, ela deve ter desenvolvido a relação com a filha com esse distanciamento o tempo todo. Não é minha filha, você não é minha filha, eu imaginando. E aí, quando ela começou a contar, eu falei, pronto, tá aí. A filha percebeu em algum momento? 11 anos, a menina explodiu, porque o que acontece geralmente, o risco a partir de 8 anos. Por isso que a gente fala, avaliar o mais cedo possível, porque se não avalia, se não conhece o funcionamento para mudar a educação, tanto familiar quando é o caso parental e escolar, aos 8 anos a conta chega. Doutora, chegamos num ponto, fica à vontade, tá, amor, para fazer pergunta também. A gente chegou num ponto que eu acho que é importante a gente destacar, para ajudar também, né, as pessoas, os pais, porque eu já ouvi, não sei se eu ouvi errado, sobre uma idade mínima para se fazer avaliação, para se entender e tal, né, fazer a investigação da superdotação. Mas hoje eu tenho uma opinião de que, acho que até aprendi isso com você, é que quanto antes a gente tem essa informação, melhor para saber como lidar com aquilo. Exato. Porque a gente pode, de repente, estipular uma data um pouco mais distante e muitas coisas vão acontecer antes que poderiam ser evitadas. Outras vão acontecer e não vão ser aproveitadas. Exato. Então, Tem a perda também. Saber o quanto antes é melhor. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Aqui no Brasil é outro mito. Eu vou ter que dizer, como o teste para avaliar crianças menores, abaixo de 6, é muito caro, eu só posso pensar que é isso. A maioria dos psicólogos no Brasil inteiro, as mães sempre dizem, não, mas aqui na minha cidade só a partir de 6 anos. Que é onde pega então, o outro. Então tem isso mesmo. Tem. E o que acontece? Nós temos a primeira infância do 0 aos 6 anos.
aos 6 anos, o cérebro, ele se consolida, ele tem a sua formação completa. Então, do 0 até 6, ele vai se formando. Então, é como se ele tivesse totalmente vulnerável a intervenções positivas e negativas também. Mas a primeira infância, por isso que muitos economistas já discutem a primeira infância, para você conseguir mudar um país depois, você tem que trabalhar na primeira infância. Porque é o momento mais maleável, onde tem o que chama de janela de oportunidade, tudo que cai fica. Então, é um momento muito vulnerável, maravilhoso para você aproveitar. Por exemplo, se a criança é autista, você já pode fazer intervenções que mudam qualitativamente muito a vida, TDAH, até síndrome de Down e superdotado também. Aí, se você avaliar os 6, como criança superdotada, ela evolui num tempo que não é o tempo objetivo. Uma criança vai aumentar, 30 dias ela tem 1 mês, dali 12 meses ela aumenta 1 ano. Cronologicamente, superdotado aumenta 1 ano. Mentalmente, ele aumenta no mínimo 3 anos. Então, esse processamento da mudança de idade e maturidade é muito rápido. Se você pula essa fase, você pode já pegar uma criança toda quebrada, como tem acontecido. Até no censo escolar isso é visível. Eu fui analisar o censo numa consultoria que eu fiz para o MEC, falei, gente, ninguém nunca viu isso aqui. Aí tem lá os índices de identificação de superdotados. Educação infantil, 0. 0 a 6 anos. 0,01, ou aí vai aumentando um pouquinho. Quando chega 11 anos, dá um boom de 42% de identificação. Aí eu falei, ninguém nunca viu isso aqui. Ou seja, quando chega ao de 8 entre 8 e 11, que é perto da pré-adolescência, os pais já estão numa exaustão. Esgotados. E o menino muito maior. Então, eles já estão num grito que aí não dá. É a hora que os pais saem correndo para entender. Então, por isso que a gente fala, viu alguma diferença? Por que 2 anos e meio? Porque nós já temos testes padronizados que medem tem as medidas cognitivas. Mas a gente, do bebê, já dá para saber. Por isso que eu falei, Arthur, você fique de olho no José. Porque a genética é hereditária. Voltando um pouquinho, a gente estava falando da obediência danosa. E aí a gente falou de escola, ou de colocar uma roupa, um sapato, tal, mas existem coisas no dia a dia de uma família que são... Padrão mesmo. Padrão. Então, assim, não tem como não tomar banho, não tem como não escovar os dentes, por exemplo, né? Como os pais, não é o caso da Lulu, ela não tem esse tipo de sensibilidade, mas a gente sabe que existem casos, inclusive vendo alguns vídeos seus, a senhora falou sobre isso, né, de alguns casos de crianças que não gostam de tomar banho porque aquilo dói. Né? Como pasta de dente também para alguns. Incomoda, né? Então, no dia a dia de uma família em que isso acontece, como lidar com isso? Qual é a melhor forma dos pais lidarem com isso? Porque são coisas que não tem muito... É o autocuidado, né? Não tem como. Até, por exemplo, a bactéria tá por aí. Tem algumas hipóteses. Por exemplo, eles às vezes procrastinam para autocuidado, tomar banho, escova dente, porque o cérebro, ele vive em fluxo. Parar para tomar banho é cortar esse fluxo, às vezes. A comer naquele horário, escovar o dente. Esse é um ponto. Aí o que os pais precisam entender? Qual é o melhor momento? Combinar com ele. Negociar é a melhor coisa, porque o que é interessante, que tem alguns pais mais tradicionais que falam, mas quem manda sou eu tenho que determinar, senão ele não vai aprender. Mas ninguém sabe melhor de si do que si mesmo. Então a criança, ela já consegue se identificar. Então tá, vamos combinar, qual é o melhor horário do seu banho? Eu sei que tem uma regra que você tem que escovar os dentes assim que acorda. Mas isso sensorialmente, para algumas pessoas ou algumas crianças, pode ser muito duro. Então, às vezes não escova ali, mas vamos combinar qual é o momento? Ou tem que tentar, quando é questão sensorial, é uma agressão. É uma agressão, é uma violência. Então, você pegar uma criança, olha só, que eu já tive o caso de uma avó, tadinha, que ela, para tirar a crise emocional, que o menino estava explodindo, teve uma explosão por uma questão de gatilho, desregulou, ela pegou o menino e colocou debaixo do chuveiro.
E debaixo do chuveiro, ele se soltou dela, pulou a cerca, saiu de casa. Foi assim uma tragédia. Porque ela colocou o menino em estado de choque. Porque o banho para ele já era um sofrimento. Então, como que os pais podem ajudar? Primeiro, tentar entender. É o que a gente fala, é o que eu falo sempre assim, não olha para a criança, olha para o entorno. Entende o que é do banho que ele não gosta. É o tempo do banho? Ou é porque ele não quer parar para tomar banho? Então vamos encontrar um horário que ele não precise parar, por exemplo. Porque criança é muito trabalhadora, né? Elas não param. Não param. Nossa, não tem coisa melhor. E é o banho, é a água. Você já entendeu qual é o odor, o cheiro que essa criança sente da água do chuveiro? Que isso pode causar... Por exemplo, para muitas crianças, quando a água cai aqui, ela sente sensação de afogamento. Então, se você obriga aquela criança a tomar banho com a água caindo no rosto, e isso não é uma coisa muito rápida, ou você não vê outra forma, é como se ele passasse por afogamentos todos os dias. E isso é muito terrível. E negociar, então... É negociar, entender, procurar os sinais. Dente, é a cerda da escova, é o cheiro da pasta, é o quê? É o momento. E aí isso não entraria naquilo que a gente já conversou, do conformismo, que foi um alerta que você deu pra gente, né, como pais. Da criança não ficar sempre se conformando com aquela situação, que isso também pode ser um risco. Um risco muito grande. Porque o conformismo, ele traz o risco do narcisista, isso assim no futuro, né? Que é o risco da obediência, porque como o Arthur falou bem, aprende tudo. Se ela aprender, não, eu preciso fazer, embora eu não aguente, eu não suporto, porque se você coloca, a criança sai viva do banho. Mas sabe Deus o que ela sentiu, né? Ela vai saindo viva todos os dias. Se daqui a um tempo ela já se acostumou, eu fico mais preocupada do que quando ela grita. Entendi. Porque o conformismo no sensorial, ele é muito perigoso, porque o sensorial é um sistema cerebral ligado diretamente ao emocional. Então, tudo que entra pelos sentidos vai direto para a emoção. Por isso que, por exemplo, uma textura do alimento, de uma roupa, um som que incomoda, ele irrita. Por que irrita? A irritação é emoção. É resultado de emoção, né? Então, por isso que irrita, que uma criança pode ter uma crise de dar um murro no outro, um adulto, do nada, e a gente pensa assim, do nada. Mas, às vezes, é um ruído baixinho que está escutando e ninguém escuta, e aquilo vai aumentando, porque ela não escuta o ruído baixinho. Ela escuta já como se fosse uma banda. Qual que é o percentual, assim, de uma população, de um país como o Brasil, de pessoas com superdotação? E já pergunto, é possível que esse número seja subestimado? Ele é subestimado, né? É o que a minha luta hoje, sempre, nós temos no censo escolar hoje, do censo de 2023, 38 mil e alguma coisa, em cerca 38 mil identificados em escolas. Fora a população que está aí solta, que nem sonha, que é superdotado, está aí tomando remédio, tendo um monte de problema, nem sabe. Mas de estudantes, 38 mil. Entre estudantes, o que traz a estatística científica é que deveria ser entre 4 e 6 milhões. Entre os 200 milhões, mais de 200 milhões. Então, o que precisa entender é, a identificação, ela é subnotificada, porque a grande parte, ela está sendo contabilizada nos transtornos. Entendi. Aqueles alunos que estão dando esse trabalho sensorial, comportamento, eu não quero repetir, não faz letra cursiva, porque escrever dói o cérebro, porque o esforço é muito grande, porque ele pensa muito rápido e não consegue acompanhar. É uma velocidade que não entra em sincronia. Aí vem lá a professora chama e fala, leva seu filho no neurologista que ele tem TDAH, ou ele tem TOD, ou ele tem TOC. Ele tem um problema, ou ele é autista. Aí leva, a professora disse que ele é. O médico, tá, tudo bem, ele é. E aí começa, então, aí quando vem o censo escolar... tem alguns casos até de professor que recomenda remédio, né? Remédio, que eu acho isso um crime, né? Isso deveria dar cadeia, pelo amor de Deus. Tem um caso, Arthur, que eu quero deixar aqui numa escola, que dentro de uma turma, tem um grande número de crianças medicadas na mesma turma. Meu Deus. Ou seja,
é uma situação que E quando a gente o fala de Brasil tem remédio, que acordar. com certeza, quando a gente fala de remédio, você que está assistindo a gente entendeu. Claro que a gente não está dizendo que que o professor prescreveu, não é isso. Não é isso. Mas ele é influente. E quando ele sugere, quando ele dá a ideia, é como se ele estivesse indicando um remédio. E o professor é Deus para os pais e para o aluno. É nesse sentido, né? Não é uma receita do professor, não é isso. Receita, mas só de sugerir, ele acaba influenciando. Ó, fulano tomou e deu certo. Aí os pais... Isso. E o médico pensa, poxa, se o professor que está ali todo dia falou, deve ter mesmo. E como a consulta às vezes é até tão rápido, acaba que... E a medicação, não é que ela não seja necessária em alguns casos, mas é que ela está sendo banalizada. Sim. Pelo e não é esse profissional errado. que tem que indicar, né? Isso. Um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Doutora, para quem está assistindo a gente, quais são os primeiros sinais de alerta para entender se o filho tem superdotação e ao identificar, como proceder? Que tipo de profissional procura? Que tipo de ajuda pede? É a intensidade, quando você vê que aquela criança ela está muito fora do comportamento que é, por exemplo, criança desobediente, criança não achar opositora, que tudo é birra, né? Não achar que é birra, não achar que é birra, porque o superdotado não tem birra. Isso a gente já consolidou essa visão, esse conceito. As crianças superdotadas elas não entram em birra porque não dá tempo, elas processam coisas o tempo todo. Então, quando as crianças começam a reagir com muita intensidade para tomar banho, grita, tem crise emocional, muito sensível. Por exemplo, criança que passa na rua, vê um cachorrinho machucado, ela chora, ela vai assistir um desenho, um filme. Uma música faz chorar, ela chora para aquele choro que você vê que é uma coisa profunda. Ou quando ela vai assistir um vídeo, um filme de desenho animado, que o protagonista começa a sofrer, ele cai, machuca, a criança chora. Quando você percebe emotividade muito acima do comum, intensidade, crises emocionais, a crise é muito grande, porque é a comunicação que eles têm da intensidade. A crise é a comunicação do tamanho da intensidade. Ele não sabe como dizer. Não sabe o que é aquilo, que as crianças fazem, elas entram em surto mesmo. E aí gritam, então viu que tem essa intensidade. E outra coisa que é muito marcante, aprende fácil. Ah, mas ele aprende. Quando os pais às vezes começam a falar muito, não, porque eu não estou aguentando, não. Me fala como é que ele aprende. Nossa, mas para aprender é um problema, tudo ele aprende. Então essa também é uma das questões, né? E aí, quando você percebe isso, não esperar muito tempo. E acontece muito de quando os pais esperam um tempo um pouco maior, os pais também são superdotados, eles não admitem isso. Às vezes, as pessoas começam a dizer, por exemplo, é porque você está estimulando, porque o filho é que ensina os pais da superdotação deles. Porque mesmo. As pessoas ficam... Não, você estimula. Às vezes fala para a mãe, não estimula esse menino porque ele vai sofrer na escola. Se você não estimular, que eles chamam de estimular, você está deixando de alimentar o filho. É como se tirasse o mamar. Porque aquilo que ele demanda de estímulo cognitivo e intelectual é necessidade. Então, se você nega, ele já começa a falar, não, então tem alguma coisa errada comigo. E tem uma diferença, né? Superdotação moderada, profunda. Isso, é uma coisa que no Brasil não entrou ainda e que é de extrema importância, porque quando identifica, pensa assim, é superdotado. Mas só que superdotado tem vários níveis e vários tipos de funcionamento. Por exemplo, essa questão sensorial também é espectro. Nem todo superdotado vai ter questão sensorial de alimento, por exemplo, não, às vezes. Uns vão ter de algo que você nem imagina. Som, por exemplo. Som, luz. A luz, a toque, por exemplo, a água do chuveiro, a seda. Ninguém nunca pensa que isso pode causar, né? Imagem. Imagem, por exemplo, uma imagem muito colorida, às vezes causa um estresse muito grande, uma sobrecarga barulho. sensorial, barulho.
Outros é o silêncio. Tem, por exemplo, superdotado, que eu lembrei você, que ele vive ouvindo música porque ele não pode deixar de ouvir barulho. É o superestimulado, é aquele que a gente chama de hiperresponsivo, né? Hiperreativo. Então ele precisa o tempo todo desse... Eu consigo me concentrar com música. Eu Pois coloco é. música no ouvido, somente um fone, aí eu me concentro. E é uma coisa que, professor, quando você fala quais as características, aquele aluno que não presta atenção fica de olho. Porque para eles prestarem atenção, eles precisam fazer outras coisas. É. Não é aquela atenção, por exemplo, se for uma criança auditiva, ele não vai olhar para você para escutar. Por exemplo, no meu caso, anotar me distrai muito. E Mas o prof- muito. E muitos professores. E o professor também, fica irritado, né? Porque Poxa, você é uma seu pessoa... caderno não tem nada. Mas pra mim Exatamente. anotar... Porque eu começo assim, ei, esse A tá ruim. Ei, o meu B tá feio. Ah, vou fazer um T. E aí você não presta atenção. Olha, a linha. E aí começa... Você viaja naquilo. E até parece TDAH, mas na verdade é que você tá ali se Exatamente. cobrando que você quer fazer um caderno bonito. E aí você não presta atenção. Não acabou, você se concentra num minúsculo detalhe e o mundo passa. É. Então, quando vê aluno disperso, a dispersão, eu falo que ela é uma autoproteção. Que a hora que o cérebro sai, eu falo, graças a Deus, porque eles estão livres naquele momento de sobrecarga. Porque a hora que eles dispersam, porque ele, para prestar atenção, às vezes precisa se movimentar, levantar, pegar, fazer alguma coisa. Eu acho, de tudo que a gente tem falado, que é muito interessante também, que ao entender a questão da superdotação e tudo que envolve, os pais, muitas vezes também, eles estão se perdoando, se entendendo, né, se olhando com mais carinho, Se acolhendo. se acolhendo, Verdade. né, porque muitas vezes você não se entende, mas por que, né, às vezes alguns pais aí estão pensando nisso, por que eu sou assim, por que eu ajo assim, por que tal situação para mim é tão difícil, e nunca entendeu por quê, né, e aí passa a se entender, passa a se enxergar E se perdoar. e se perdoar. E não se achar errado, não se achar a pior pessoa do mundo. Exatamente. Problema de relacionamento, você vê, só uma cena, eu fazendo uma devolutiva, o pai e a mãe. E aí a mãe é igual o filho. Super agitado e são muito intensos. E o pai, aquela calma. Eu já vi ali. E aí a mãe falou assim, eu tenho hora que eu não suporto, porque ele é igual a mim, o menino, né? E olha só, eu falei, escuta, me fala... E a gente não aguenta o disso não, o pai. Aí eu falei, me fala uma cena, me diz uma coisa que causa esse estresse em cima dele. Aí ela falou, lembrou, falou, uma coisa que é comum, meu filho vai jogar videogame, e toda vez que ele vai jogar videogame, porque eles criam uns rituais mesmo, acaba que acontecendo toda vez, que ele vai jogar videogame, ele tem sede e pede água para o pai, porque o pai está disponível, e ele pede água e o pai não levanta, e o pai continua fazendo o que está fazendo, e ele não levanta, não vai, e aí o menino, e aí ele desregula, joga... Eu falei, gente, olha só, numa casa de neurodivergentes, um tem que entender o funcionamento do outro. Vocês dois, você e a criança, vocês são hiperresponsivos. Eu tô vendo aqui, ele é uma pessoa extremamente calma, tem uma lentidão muito inteligente, mas ele demora a dar o... Isso é um funcionamento. Vocês precisam também respeitar o funcionamento dele. Aí ele deu aquele sorriso, oh, meu Deus, ninguém me ama aqui. Aí eu falei, qual é a solução? Tá bom, ele todo dia vai jogar videogame e ele tem sede. E ele não deixa água ali. Pega uma garrafinha de água. Aí ela olhou assim, como fala assim, é mesmo? Falei, a garrafa de água vai resolver a raiva do pai. E entender essas coisas ajuda até no casamento. No casamento. Por exemplo, a gente se parece com em muita coisa, a gente é muito diferente em muitas coisas. Mas acontecia uma situação, a gente não brigava por causa disso, mas dava uma estranhadazinha, que é o seguinte, ó, vai rolar uma DR aqui. E eu só fui entender isso depois que a gente entendeu a Lulu. Só depois. Que é o seguinte, eu gosto muito de ouvir. Eu tô na profissão certa aqui no podcast, porque eu gosto muito de ouvir. E a Maju sabe disso. Então, quando ela tá falando... Mas eu também gosto, depois de ouvir, eu gosto de trazer a minha tese. Que às vezes é uma tese elaborada. Só que ela pega as coisas muito rápido. Ela é o tipo de pessoa que eu tô na metade da frase, ela já tá completando.
Porque ela já sabe o que eu vou dizer, porque ela me conhece, porque ela sabe do assunto e tal. Só que isso vai causando uma certa irritação. Constrangimento. Porque né? eu sempre tento completar as frases dele. Antes É. dele Tipo assim, já terminar. sei. Exato. Aí, com o tempo, quando ela foi percebendo que aquilo, né, eu não tava gostando, ela foi se segurando. Só que o que aquilo começou a causar nela? Sono. Foi ou não foi? E aí, ela tentava dizer que ela não tava com sono. Ficou pior. É. Ai, meu Não! Deus, pior. Então ela começava a bocejar. Eu, tipo assim, eu tô causando um sono tremendo na minha mulher. Muito. E aí eu falei, poxa, eu ouvi tanto ela e agora ela não quer me Não ouvir. quer me ouvir. Mas aí foi que eu entendi do tipo assim, não, cara, sossega, ela já entendeu, você não precisa terminar, tá tudo certo. E aí virou uma harmonia. Aí casa o. Porque o as que você quer no fundo é diferenças. ser compreendido. Ela já compreendeu, eu também, porque eu também tenho esse lado da praticidade. Já entendeu? Segue o baile. Sabe, assim, Lu, que às vezes eu vou comentar alguma coisa, explicar alguma coisa, alguma situação, corrigir alguma coisa. Aí eu começo a falar, e aí mãe tem essa característica, a mãe quer ficar repetindo. Quer detalhar para ver se Não entendeu. pode. Quer dizer, até pode, mas no caso No de caso ali, Não, É. não não combina. pode, a repetição não dá Não certo, dá. né? Aí hoje, ela falou assim, eu fui explicar um negócio pra ela, e aí eu fui repetir. E ela falou assim, mamãe, eu já entendi, não precisa repetir. você pode falar isso pra mim. Aí lembrei dos seus vídeos, das conversas que tivemos, repetição não dá certo. Não Aí dá. eu, tá bom, filha, você já entendeu. E Falei, ok. entendeu mesmo. Entendeu mesmo. Por exemplo, a Maju, ela deve ter um IVP violento. Então, e você deve ter uma compreensão verbal, que é o ICV, também muito potente. Descreve pra Então, gente, você- IVP É a velocidade de processamento. Certo. Processa muito rápido. Aham. E as pessoas como você, que tem essa alta capacidade verbal, que é o que a gente chama de compreensão Ele tem. verbal, que tem toda essa questão da fala, da oratória, são pessoas auditivas e que falam, estende essa fala porque é muito bem elaborado. Só que para quem tem um IVP muito rápido, quando começa a 2x. entrar assim, um meio metro de palavras, ela já entendeu o resto todo. E aí tudo que você falar, por mais que seja novidade, é repetitivo. E a Lulu é assim. Desse jeito. E a Lulu é parecida, né? Mas, locução. mas aconteceu, né? Deu, falou, Aconteceu. amor, tá com sono? É, não, ficava não tô, bravo. não tô, não imagina. Ele fica, ai meu Deus, gente. Quer ver uma coisa que Mas é muito... entender como o outro é, né? Com outra, por exemplo, uma coisa, um caso que é muito inédito da briga do casal, porque o marido, por exemplo, ele não aperta as tampas de nada, ele coloca a tampa e deixa. Só assim. Muitas vezes, aí a mulher vai pegar derrama, a ideia aconteceu vira. essa semana. E não aperta. Isso é uma questão sensorial. Ele não tem a parte da força, porque para ele foi um pouquinho ali e acabou. Já tá bom. Quando é menos reativo na questão sensorial, não sente a força. Então, para ele, é aquela coisa, por exemplo, da criança que às vezes ela vai encostar em você, vai te dar um beijo e ela dá quase que um tapa, te atropela e você fala, doeu, mas ela, como assim? Porque para ela foi com todo carinho. É a mesma coisa. Então, tem que entender o funcionamento, senão o casamento vai... Tem sido muito enriquecedor, né? Tem. Entender. Doutora, a gente queria responder, assim, muitas e muitas dúvidas das pessoas que estão assistindo a gente, também as nossas. Seria necessário pelo menos uns 47 episódios, assim, só pra gente começar, né, amor? São muitas dúvidas. Então, já convido pra voltar, por favor. E eu já aceito de voltar. Ai, que bom. Um prazer enorme ter Ainda você mais aqui. ver vocês, Lulu. Que bom. Parabéns pelo seu trabalho tão importante. Você não imagina o impacto que tem na vida, não somente das pessoas com superdotação, mas também dos familiares. E quando eu falo familiar, obviamente pai, mãe, irmãos, tal, mas avós, tios, mesmo para pessoas que trabalham com educação. Então é muito especial. O seu trabalho é maravilhoso e muito significativo. Parabéns. Eu lembro, vou fazer só uma... Eu lembro a primeira conversa que a gente teve. Eu lembro o primeiro vídeo que eu vi. O primeiro vídeo. Foi. Mas a primeira conversa que a gente teve, eu chorei litros. Porque naquele momento eu tava me sentindo como mãe, como mulher, como esposa, assim, mas eu tava me sentindo tão
tão acolhida. E foi uma primeira conversa, assim, pra gente se conhecer, né? E eu me senti tão acolhida. E eu falei, finalmente, alguém que tá entendendo, que vai nos ajudar, que vai nos compreender, que vai nos ajudar não só a gente se entender, como entender a Lulu e o funcionamento e ajudar. Enfim, foi muito maravilhoso, tem sido maravilhoso, como o Arthur falou. Então, assim, muito obrigada, você é maravilhosa. E a gente, assim, é muito grata ao seu trabalho, porque realmente faz muita diferença na nossa vida pra gente se compreender e compreender as coisas que fazem parte aqui da nossa, enfim, do nosso mundo. Eu fico feliz, porque eu acho que eu faço tão pouco. Não faz. Não mesmo. Não faz, gente. Não mesmo. Impacta profundamente muitas vidas. Muitas. Obrigada. E você que é pai, você que é mãe, você que conhece uma criança que tem essas características, por favor, indica esse vídeo também, entre em contato com a doutora Ozeni e, acima de tudo, investiga, porque a gente tem uma população grande aí com um potencial enorme. Eu sei, a nossa conversa hoje, ela ficou focada nos desafios, nos problemas, nas dificuldades que a superdotação traz. Não é só isso. Tem também oportunidades, tem também potencial, né? Uma potência que pode ser explorada. Então, aproveita, vai atrás da informação para você também usufruir das vantagens, que existem muitas vantagens, Muitas. Tem uma comparação que a doutora Ozeni fala, que é muito interessante, que é um cérebro como se fosse uma Ferrari. Mas para pilotar essa Ferrari, obviamente, precisa ter uma capacidade, precisa entender as limitações da pista, que às vezes a pista é para 1.0, mas ainda assim vale a pena, né? Vale a pena. A gente precisa entender que superdotação não é sofrimento. Ela se torna em função do desconhecimento, né, da informação e de não saber lidar com essas pessoas. E também de ambientes externos, né, muitas vezes, né? Isso. Muito bem, obrigado. Valeu!